Neste vídeo, vamos ver algumas dicas práticas para escrever diálogos mais realistas e interessantes. É um ponto fundamental de um livro, mesmo não sendo obrigatório. É possível escrever um livro sem os diálogos diretos, travessões e etc. Mas o autor precisa saber o que está fazendo, porque é um formato de texto que pode não agradar a todos. Mas como este curso é focado para autores que estão começando a se aventurar na escrita, recomendo escrever diálogos diretos, porque ajuda muito na manutenção do ritmo da história. Apresentar personagens de forma mais sutil, deixa a troca de informações mais interessantes, mas claro, se for escrito com cuidado e se atentando a alguns detalhes básicos. Eu sou Guilherme Orbe, sou escritor, professor de quadrinhos e os diálogos são presentes muito forte nessas duas formas de arte. Neste vídeo vou usar como base o livro Como Escrever Diálogos, da autora Sylvia Adela Cohan, da editora Gutenberg. É um livro que recomendo a leitura, é muito objetivo e bem informativo. O primeiro ponto a ser abordado será a importância dos diálogos. Como disse anteriormente, os diálogos não são obrigatórios para um bom livro. Existem autores que preferem não colocar os diálogos de forma direta, são citados pelo narrador durante o texto. Essa forma é chamada de discurso indireto, e quando tem a mistura de falas diretas com falas narradas, é chamado de discurso livre. Um exemplo de livro assim com discurso livre, quase um monólogo, é O Irmão Alemão de Chico Buarque. O livro é todo descritivo, com raras exceções de falas marcadas com aspas. Um parêntese sobre marcar os diálogos com aspas ou travessões, as duas formas estão certas. Os travessões são chamados de forma tradicional, e as aspas são a forma anglo-saxã. Pode existir outras, mas essas são as mais usadas. E o autor escolhe o que prefere. Mas é importante manter o padrão no livro inteiro. Muitos autores que usam travessões acabam utilizando as aspas para marcar pensamentos de determinados personagens. Mas voltando ao texto sem diálogos. É preciso um esforço para o livro não se tornar um monótono ou cansativo. Então eu aconselho livros com discursos indiretos ou livres para autores mais experientes, que sabem o que estão fazendo. O diálogo é importante para fazer a história andar, muitas vezes de forma mais objetiva. Desenvolve personagens porque a forma que alguém fala diz muito sobre ela, não apenas a personalidade, mas a escolaridade, classe social, profissão e etc. E aproxima o leitor do texto, aliviando a visão de uma página carregada de textos descritivos. O livro avança de forma rápida e interessante, claro, se fizer diálogos necessários para a história. E esse é o segundo ponto. Um diálogo precisa ser necessário à trama para permanecer no livro. Pense assim, se você tirar um determinado diálogo do livro, vai fazer alguma diferença para o leitor compreender a história? Se a resposta for não, pode cortar sem pena. Diálogos casuais como "Oi, tudo bem? Como vai você?", esses inícios de conversa costumam ser desnecessários em livros. O terceiro ponto que precisamos observar é que os diálogos precisam ser naturais. Como assim? Observe como as pessoas falam. Perceba que em uma conversa geralmente as pessoas sobrepõem umas às outras e costumam ser comentários menores do que achamos. As pessoas costumam conversar intercalando as frases mais curtas. Pode observar as conversas que participa, principalmente quando você tem 3 ou mais pessoas. A conversa se alterna com frequência, mesmo que tenha alguém que fale mais. Um ponto importante que todo autor precisa observar é como as pessoas falam, no sentido de quais palavras e expressões usam. Evite escrever diálogos que não pareçam pessoas reais falando. Uma boa forma de ver que se está realista ou não é ler o diálogo que escreveu em voz alta. Outro ponto importante, ainda dentro de como as pessoas falam, é sobre as gírias. Cuidado com gírias temporais ou muito regionais. O leitor pode não fazer ideia do que significa. O ideal é evitar gírias, ou use gírias já bem consolidadas e de amplo conhecimento. Outro ponto que talvez muitos autores tenham dúvidas é sobre o verbo descende. Você sabe o que é? Basicamente são os verbos ligados à ação nas falas, como disse, falou, perguntou e etc. São chamados de verbo descende. Eles precisam ser usados com cuidado e, se possível, variando. Porque se todas as falas do personagem virem acompanhadas de um disse fulano, vai ser muito repetitivo e chato. Use os verbos descende com criatividade e, se possível, não use. O ideal é que um personagem tenha uma voz no texto tão única que não precise ser descrito que é ele que está falando, ou deixar claro no contexto quem está falando. Em um diálogo com 2 pessoas é bem fácil de manter bem claro quem está falando, mas com mais personagens, a cena já se torna necessário os verbos descende. Tente usar eles junto com uma ação do personagem, como por exemplo, disse fulano desviando o olhar, Ciclano olhou para o lado, desconfiado, antes de continuar.
pode deixar o texto mais interessante e as falas vão ser marcadas com quem está falando. Outro ponto importante é o uso correto da pontuação nos diálogos. Essas são regras já não tão opcionais. Vou usar como base o livro Como Escrever Diálogos e os exemplos que tem no livro. Abre-se com travessão e depois vem a frase. Quando tem um inciso, que seria um uso do verbo dicende ou alguma descrição, não é necessário usar outro travessão depois do inciso, além do que indica o final do inciso. O final do inciso já serve para o início da continuação da fala, então não repete, não tem dois travessões. Se há um inciso, os sinais de pontuação para indicar entonação, vírgula, ponto de exclamação, etc., deve ser colocado depois do inciso, assim como está no exemplo. Existem outros detalhes, mas eles seguem o padrão da língua portuguesa. Em caso de dúvida, só pesquisar de forma específica aquela dúvida. E como último ponto, indico como orientação geral a observação das falas das pessoas que estão próximas. Um bom escritor de diálogos é um bom observador. Então veja filmes com bons diálogos, bons livros e por aí vai. Observe as pessoas reais conversando de preferência. Vai fazer toda a diferença. Então, até a próxima!